Eu quero pedir para o nosso presbítero Claudemir. Alguém abre a porta ali, ó. Acho que a Lena está tentando abrir e está difícil. O presbítero Claudemir vai orar para nós iniciarmos, por favor. Pai do Senhor, bom dia a todos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, meu Deus, neste momento nós nos colocamos em Tua presença, suplicamos a Ti a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nós. Pai, que o Senhor venha falar conosco tremendamente através desta aula, desta manhã, abrindo a nossa mente, nosso entendimento, usando a Tua filha, Senhor, que estará ministrando nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos ajuda a compreendermos cada vez mais aquilo que Tu queres, Senhor, para que nós venhamos seguir, ó Pai, aleluia, segundo a Tua vontade. Usa, Pai, para a glória do Teu nome, a Tua filha nesta manhã, e abre o nosso entendimento. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, queridos. A gente vai cantar o hino 17 da harpa. É um hino que não é muito conhecido, né? A igreja não costuma cantar muito. Mas, como nós estamos na escola dominical, né, na escola a gente aprende. Então, a gente vai tentar cantar este louvor aqui junto com os irmãos, tá? E nós vamos aí aprender mais um louvor. Vamos lá? Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim. Jesus me convida que eu suba para si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me traze aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Amém, queridos? É mais ou menos isso aí o louvor, né? Faz muito tempo que a gente não canta, eu nem lembrava muito, mas é um hino que está sendo sugerido aqui na revista do professor, e eu achei por bem a gente cantar, né? Para que a gente aprenda aí mais um louvor, quem não sabe. Eu vi que alguns irmãos, algumas irmãs aqui já conhecem bem, né? Mas eu não lembrava muito bem dele, tá bom? Nós vamos dar continuidade aí nesse trimestre, onde nós estamos falando da defesa da fé cristã. Na semana passada, nós começamos a falar sobre o conceito de trindade e que nós cremos num Deus trino, né? Falamos bastante isso a semana passada. Esse Deus trino, ele subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas, em igualdade, Pai, Filho e Espírito Santo, embora eles tenham sido revelados à humanidade, né? De forma gradativa, né? Primeiro Deus Pai, o Criador, se revelou à humanidade. Todo o Antigo Testamento fala de Deus Pai, né? O Deus de Israel, o Deus que foi apresentado para o mundo através da nação de Israel. E aí no Novo Testamento é revelado o Filho Jesus Cristo que encarnou,
né? O verbo encarnou, ou seja, ele tomou forma humana, mas ele já existia desde antes da fundação do mundo, porque ele é eterno. E quando Deus criou todas as coisas, ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então Jesus Cristo, ele se revela para a humanidade, tomando forma humana, fazendo o sacrifício redentor, que é o sacrifício da cruz, que nos trouxe a salvação. E depois Jesus Cristo nos apresenta o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse: é necessário que eu vá para que ele, o Consolador, o Espírito Santo, venha. E aí hoje nós temos a graça, a graça de conhecer Deus na sua plenitude em relação à revelação da Trindade Santa, ou da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós vamos falar a respeito de Jesus, e das heresias que surgem, que sempre surgiram desde o começo da história da igreja, as heresias que surgiram e que ainda estão imperando hoje nos nossos dias, na atualidade, para nos fazer duvidar da divindade de Jesus. Tá? Nós vamos falar que Jesus, sim, é Deus e que a Bíblia confirma isso, a divindade de Jesus, tá? Então vamos lá. Texto áureo, quem vai ler aí para mim? Alguém com microfone aí, por favor? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Isso, nós já tivemos a oportunidade, quando foi falado a respeito na lição 3, do verbo encarnado, Jesus Cristo encarnou, o verbo aí é Jesus, tá? É uma referência a Jesus Cristo. Nós vamos ler mais para frente alguns versículos deste mesmo texto aí, e vocês vão perceber que João está fazendo uma referência à pessoa de Jesus Cristo, quando ele cita que Jesus é o verbo, ou a palavra, tá? É a palavra mais importante de uma frase, é a palavra que, se você tirar da frase, a frase fica sem sentido. Então é nesse sentido que nós dizemos que Jesus, que João diz, que Jesus é o verbo, é a palavra mais importante de uma frase. Sem ele não tem sentido, tá? Então vamos lá, verdade prática. Outro irmão pode ler para nós, por favor? A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Certo, irmãos. O Novo Testamento, claramente, ele mostra Jesus como Deus. E ele mostra Jesus como Deus no ministério de Jesus aqui na terra, nos milagres, nas coisas que ele fez e que ele falou, tá? Atestam a divindade de Jesus, nos atributos de Jesus como pessoa divina, tá? Então, todas estas manifestações do próprio Senhor Jesus Cristo aqui na terra declaram claramente que ele é Deus, tá? Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está no texto de João, capítulo 1. Aí nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Aí a gente vai dar um salto, vamos lá para o versículo 9 até o versículo 14. Tá? Então vamos começar a leitura como de costume? No João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá bom, Marcília, agora outro irmão vai ler o 3. Agora outro irmão lê o 3, por favor. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso, agora o versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 9 agora. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. 11. Versículo 11.
e veio para que eram seus, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Agora, para terminar, o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aí o versículo 14. E o Verbo se fez carne, ou seja, o Verbo, a palavra, Jesus, se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá? Então, esse texto aqui, esse prólogo do Evangelho de João, é uma manifestação, é uma informação do próprio Deus que se encarnou, que habitou entre nós, que foi rejeitado por aqueles que eram dele, ou seja, o povo de Israel, rejeita Jesus Cristo, e ele agora recebe a todos quanto crerem, ele recebe como sendo filhos de Deus. Tá? Então, esta é a orientação que a Bíblia Sagrada nos dá, através do apóstolo João, né, que vai nos revelando aí sobre a divindade de Jesus. Tá? Então, vamos continuando aqui na nossa introdução. Olha aqui o que diz a nossa introdução. O apóstolo João, como um judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Javé, ou Jeová, né, que era como o povo de Israel se referia a Deus, porque o próprio Senhor, ele se apresenta para o povo de Israel como sendo o eu sou. Javé, ou Jeová, significa eu sou. Tá? Então, eles se referem ao Deus de Israel como sendo eu sou. E João, como sendo um israelita, judeu, ele jamais iria admitir que fosse colocado outro Deus além do Deus de Israel, o Deus Jeová, Javé, né? Então, por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da divindade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Tá? Então, ele começa a falar a respeito deste Verbo e ele começa a esclarecer que o Verbo Jesus, tá, é Deus. Ele é Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele estava no princípio, a eternidade é um atributo de Deus, tá? Quando nós falamos, e a gente falou isso a semana passada, de pessoa, nós estamos falando de alguns atributos que toda pessoa tem, e a gente vai repetir agora para que vocês memorizem. Todas as pessoas, seja a pessoa humana ou seja a pessoa divina, tem 3 atributos, tá? Que é sentimento, ou seja, emoção, intelecto e vontade. Tá? São atributos de pessoas. É claro que a pessoa humana ela tem outros atributos, né? Mas toda pessoa tem esses 3 atributos. Porém, a pessoa divina, além desses 3 atributos que são comuns a todas as pessoas, eles têm também os atributos ou as qualidades divinas. Essas qualidades divinas são qualidades incomunicáveis, que eles não comunicam com nós, não compartilham conosco. Tá? Esses atributos são atributos exclusivos de Deus. E esses atributos exclusivos de Deus, nós vamos ver na pessoa de Jesus Cristo, para comprovar que Ele é Deus. Tá? E a gente vai falar desses atributos, não vou adiantar agora para vocês, porque a gente vai falar deles aqui no comentário da nossa lição, tá bom?
O primeiro tópico vai dizer assim: a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Aonde que nós encontramos na Bíblia que nós podemos afirmar que Jesus é Deus? A Bíblia nos mostra isso, tá? Principalmente no Novo Testamento. No ponto 1, nós vamos falar que Jesus é Deus e vamos mostrar os textos bíblicos que comprovam essa divindade. E no ponto 2, nós vamos falar desses atributos absolutos. Que são absolutos? Absolutos é que são, não tem sombra de dúvida, tá? Absoluto é uma coisa que ela é certa, não tem sombra de dúvida a respeito disso. Então, esses atributos de Jesus são atributos absolutos, sem nenhuma dúvida, e são exclusivos de Deus. Por isso, nós podemos dizer que Jesus é Deus, ok? Vamos lá. Ponto 1, Jesus é Deus. Aí a gente vai começar a abrir a Bíblia aí, viu, gente? Abrir a Bíblia, alguns textos já estão aqui, mas outros nós vamos ter que ler, aí vocês vão me ajudar, tá bom? Bom, o Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. Primeiro texto, talvez o texto mais claro, seja esse texto que faz parte aí da nossa leitura bíblica, né? Quando João fala, e o verbo era Deus, tá? O verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, João está dizendo aí que lá no princípio Jesus estava criando todas as coisas, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, porque é uma divindade e não há separação entre eles, né? É uma divindade trina, é um Deus que nós acreditamos trino, como nós estudamos a semana passada, tá? Aí tem um outro texto que é de João 20, 28, que está exposto aí na nossa lição, quando Tomé responde para Jesus, Senhor meu e Deus meu, tá? Uma referência a Jesus. Depois que ele vê Jesus ressuscitado, Tomé, que não tinha acreditado que Jesus havia ressuscitado, e ele falou que só acreditaria se Jesus viesse pessoalmente, se mostrasse para ele, né? E aí, quando Jesus aparece pela segunda vez para os seus discípulos, Tomé está lá no meio dos discípulos, e aí ele vê que aquele era realmente Jesus, e aí ele se expressa dessa forma, Senhor meu e Deus meu, tá? Então, Jesus aceitou esta frase, aceitou esta forma como Tomé o recebeu, então significa que Jesus estava concordando que realmente Ele é Deus e Ele é Senhor, tá? Continuando aí, olha aí, outro texto bíblico. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses capítulo 2, versículo 6, está na versão Nova Almeida e atualizada, tá? Esse texto, queridos, é um dos textos, para mim, mais lindos, tá? E que tem maior comprovação de que realmente Jesus é Deus. Eu acredito que o Espírito Santo, ele inspirou Paulo de uma forma tão tremenda quando ele escreveu esse texto, tá? E esse texto, ele mostra claramente como Jesus, ele, mesmo sendo Deus, ele se despojou daquela glória que ele tinha lá no céu, sem deixar de ser Deus, para se tornar humano, tá? Capítulo 4, eu quero ler com vocês, capítulo 2, perdão, de aos Filipenses, e o versículo 4. Versículo 5 em diante, vamos ler, para que a gente possa entender melhor. Olha aqui o que o apóstolo Paulo fala, de sorte que haja em vós, que haja em vocês, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação, ou seja, ele não teve por vanglória, ele não achou que ele vindo ser aqui um homem, ele deixaria de ser Deus, né? Mas ele tomou esta forma humana, ó aqui, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só, Jesus Cristo sendo Deus, né, ele aceitou, né, lá no plano da salvação, tá? Pai, Filho e Espírito Santo, criando o plano da salvação, muito antes da fundação do mundo, tá? E Jesus já havia se submetido, tá? A ser homem, a ser formado como homem, a tomar forma de homem, e até as últimas consequências para morrer por nós, para nos providenciar a salvação. Então aqui é uma prova clara, tá? Do Deus encarnado, do Deus que se humilhou, tá? Tomando forma humana, tomando forma de homem para nos salvar. Então aqui é uma referência extraordinária do Jesus encarnado, tá? Colossenses 2:2, aí também está na Nova Almeida e atualizada, uma versão mais atualizada da Bíblia, né? Fala assim: para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, tá? Então a gente vê, irmãos, que são muitos versículos. Tem outros aí? Tem, olha, tem mais versículos aí para a gente entender. O Novo Testamento está cheio de versículos bíblicos, de passagens bíblicas que nos mostram claramente essa divindade de Jesus. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, nosso grande Deus e Salvador, que é Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Lá em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 1 João 5,20 vai falar assim: e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá? Então, mais uma referência aí também, falando de Jesus Deus, tá? Jesus Deus, tomou forma humana, se humilhou, se submeteu, tá? A todas as dificuldades, mas não deixou em nenhum momento de ser Deus, ok? Por favor, alguém lê essa primeira parte aqui do slide? Seus atributos absolutos? Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos são incomunicáveis, são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Certo. Então aqui tem alguns atributos que são absolutos de Deus, né? São exclusivos, são incomunicáveis. Oh Deus não partilha conosco esses atributos, porque não são atributos de pessoa humana, são atributos de Deus, tá? E esses atributos são onipotência, eternidade, onisciência e onipresença, tá? São atributos, qualidades de Deus, exclusivos de Deus, não comunica com outras pessoas em momento algum e de forma alguma, tá? E agora a gente vai ver cada um desses atributos como a Bíblia nos apresenta. Por exemplo, a onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Leiam para mim, alguém por favor, Mateus 28:18. Outro irmão lê Efésios 1:21 e outro vai ler Apocalipse 1:8. Estes versículos, eles comprovam a onipotência de Jesus. Como onipotência é a qualidade de ter todo o poder sobre todas as coisas, né? E é um atributo exclusivo de Deus, se Jesus
teve esses atributos e ele manifestou esses atributos quando estava aqui na terra, é uma comprovação de que ele é Deus. Vamos ver os textos? Mateus 28 e 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha aí, é-me dado todo o poder no céu e na terra, tá? Então isso aqui Jesus fala depois da ressurreição. Depois que ele ressuscitou, ele se manifesta dessa forma, que é lhe dado todo o poder nos céus e na terra, tá? Efésios 1 e 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Olha aí, tá? Tá falando de Jesus. O apóstolo Paulo começa a falar, olha, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Uma referência também ao poder de Jesus Cristo, tá? Quando Jesus Cristo cumpre tudo aquilo que ele precisava cumprir aqui na terra, e aí ele ressuscita, ele retorna para o Pai, tá? Ele retorna e ele começa novamente, né, a tomar a direção de todas as coisas que ele tinha antes de se fazer homem aqui, né? E aí ele retorna para Deus e ele volta novamente à direita do Pai, mostrando também que são pessoas diferentes. O Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, mas um único Deus, tá? E aí tem o outro atributo de Jesus, que é a eternidade. Ele, Jesus, é eterno, tá? Aí tem a citação de João 1 e 1, que a gente já leu, de Gênesis 1 e 1, né? Deus criou todas as coisas lá no princípio, né? E tem também esses textos aí, ó, de Isaías 9, 6, Miqueias 5, 2 e Hebreus 13, 8, tá? São textos que vão falar da eternidade de Jesus. Isaías 9, 6. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, Isaías, mais de 700 anos antes de Jesus, tá? Ele já estava falando, profetizando que nasceria um menino, tá? E que esse menino seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ou seja, ele é eterno, tá? Então, Jesus aí sendo revelado como eterno. Miqueias 5 e 2. Olha, esses textos são lá do Antigo Testamento. Os profetas já anunciando que viria, né, este homem que também é Deus. Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha aí, cujas origens são desde o tempo antigo, desde o dia da eternidade. Aí Miqueias estava profetizando o lugar aonde esse menino nasceria, Belém. E tu, Belém, Belém de Judá, o lugar onde Jesus nasceria. Também muitos anos antes, aproximadamente 600 a 700 anos antes de Jesus, Miqueias também já estava profetizando que ele viria, que ele nasceria em Belém. E que ele teria sua origem na eternidade. Ou seja, é um Deus eterno que se faria homem, tá? E viveria entre nós, nasceria aqui, tá? Viveria entre nós para nos trazer a salvação. Hebreus 13 e 8. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre.
Olha só, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tá? Então, Jesus Cristo é Deus eterno. O outro atributo dele é a onipresença. Então, nós falamos de onipotência, é aquele que tem todo o poder, e nós falamos de eternidade, né? Que Deus é eterno e Jesus, sendo Deus, tem os atributos da eternidade, tá? Agora, um pouquinho, antes da gente entrar na onipresença, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós acreditamos na eternidade de Deus, a Bíblia é bem clara a respeito da eternidade, né? E nós também entendemos que a alma humana, tá? Ela foi criada para ser eterna, tá? Quando nós somos criados por Deus, foi nos dado uma alma e um espírito, tá? Então, essa parte imaterial que Deus deu ao homem, tá? Ela é eterna. Ou seja, a alma não morre junto com o homem, tá? O homem vai morrer, o seu corpo físico vai para a sepultura, mas a parte espiritual, alma e espírito voltam para Deus, para viver uma eternidade com Deus ou sem Deus, tá? Então, o homem tem uma palavra que, inclusive, eu aprendi há pouco tempo esta palavra, né? E eu acho que eu já comuniquei aqui com vocês, não lembro. Mas esta palavra chama-se eviterno. O homem, a alma humana, ela é eviterna. O que significa ser eviterno? Foi criado para ser eterna. É diferente de Deus. Deus é eterno, sempre existiu e sempre vai existir. É eterno. O homem é eviterno. A alma humana, né? Não o homem, o corpo. A alma humana, ela é eviterna. Ela foi criada para ser eterna. E a nossa eternidade vai depender das nossas escolhas aqui, neste tempo presente, né? E essa eternidade nós vamos passar ou com Deus ou sem Deus, que a Bíblia chama de vida eterna e morte eterna, tá? Morte eterna não quer dizer que a alma vai morrer, quer dizer que ela vai passar uma eternidade longe de Deus, tá? Aí chama-se morte eterna, ok? E vida eterna é uma eternidade com Deus, tá? É por isso que Jesus nos apresenta a salvação através do sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Este sacrifício é que vai nos proporcionar, através da graça de Jesus, que nós não conseguimos comprar esta graça, por isso que o nome é graça, né? Através dessa graça de Jesus, nós temos entrada a este reino de Deus, que é o reino que nos traz a salvação eterna, ok? Vamos lá, agora sim vamos falar da onipresença. Onipresença é o poder, tá? É um atributo exclusivo de Deus, é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que Jesus é onipresente. Aí tem esses textos aí, Mateus 18, 20 e Mateus 28 e 20, tá? Então essa onipresença de Deus, Jesus é onipresente. Vamos lá. Mateus 18 e 20, e o mesmo Mateus, só que 28 e 20. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Certo, agora lê o outro 28 e 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha aí, Jesus nos ensinando, né, que Ele estaria conosco em todos os lugares. Ele fala assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, por exemplo, aqui nesse lugar pode estar 2 ou 3 reunidos. Lá no outro lado do mundo, lá no Japão, pode estar 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Lá em outras partes, lá na Austrália, na Groenlândia, pode ter pessoas reunidas lá. E Jesus vai estar também, tá? Porque Ele tem esse poder que é a onisciência, porque Ele é Deus, tá? E Ele nos promete estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Tá? Então Jesus está conosco aqui, reunidos neste lugar, tá?
E Ele está em todos os lugares aonde as pessoas estão reunidas em seu nome. Ele está ali também. Essa é a onipresença de Jesus. Essa onipresença é atributo exclusivo de Deus, tá? Então, comprova aí que Jesus é Deus, tá? A onisciência detém todo o conhecimento, é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade passada e futura. Eu já falei isso aqui para vocês, eu tenho certeza que eu já falei em outras aulas, e eu acho assim uma coisa muito linda quando compartilharam comigo esta visão, né? Essa maneira de ilustrar, né? Como Deus conhece todas as coisas, né? E a pessoa que compartilhou comigo, ela falou assim, olha, eu entendo essa onisciência de Deus da seguinte forma, é como se desse lado da sala fosse o princípio de todas as coisas, né? O princípio do mundo, a criação do mundo. E lá do outro lado desta sala fosse o fim, né? E Deus, Ele está assim, ó, olhando do começo ao fim. Ou seja, Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas, né? Ele tem a soberania lá no começo e Ele tem a soberania lá no fim. Nada foge do controle de Deus. O passado, o presente e o futuro. Tudo está debaixo da visão de Deus, porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. O Salmo 139, que é um salmo maravilhoso, que fala desses atributos de Deus, o salmista diz que antes que os pensamentos se formassem na nossa mente, Deus já sabia o que nós iríamos pensar. Deus já sabia das nossas atitudes. Deus já sabia das nossas decisões. Então, essa onisciência, que é esse atributo exclusivo de Deus, também está presente na pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente vai ver, Mateus 17, 27, João 1, 47, 48. Nós não vamos ler todos os textos, mas vamos ler aí esse texto de Mateus 17, 27, João 1, 47 e 48. Queridos, é muito importante nós lermos os textos bíblicos, tá? Por isso que eu faço questão da gente abrir, da gente pesquisar, porque a Bíblia é a verdade. Nós estamos aqui para falar o que a Bíblia nos ensina, tá? Então, temos que pesquisar a nossa fonte. Mateus 17, 27, pode ler. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Olha só, havia um questionamento aqui, né? De que Jesus, ele não pagava impostos, né? E aqui Jesus está comprovando, e chegando eles a Cafarnaum, a gente vai ler o texto para a gente entender direitinho. A gente está com tempo ainda. Versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, quem quiser acompanhar aí conosco, é bom, tá? É o capítulo 17, versículo 24. Para vocês entenderem aqui a onisciência de Jesus. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraquimas e disseram, ou seja, os coletores de impostos, os publicanos, se aproximaram de Pedro para cobrar o dinheiro. Didraquimas era um tipo de moeda antiga da época de Jesus, tá? E aí ele falou assim, o vosso mestre não paga as didraquimas. Na realidade ele perguntou, né? Uma pergunta, o vosso mestre não paga as didraquimas? Quer dizer, ele não paga os impostos? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? Pedro, né? Simão Pedro. De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Aí disse-lhe Pedro, dos alheios. Ou seja, Jesus estava aqui questionando Pedro a respeito dessa coleta de impostos, né? E já desde a antiguidade essa coleta de impostos era bem injusta, né?
Então, ou seja, os pobres pagavam os impostos, né, mas os ricos sempre sonegavam, né? E aí ele está falando assim, de quem que eles cobram? Dos filhos dele ou dos outros? É, dos outros, né? E Jesus ali começa a falar, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, né? Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aí eu pergunto para vocês, é comum na pescaria o primeiro peixe que o pescador pega, abrir a boca dele e ter uma moeda dentro? Não é. E como que Jesus sabia disso? Né? Ele falou assim, vai lá e pesca. O peixe que você pegar, quando você abrir a boca dele, vai ter uma moeda. Né? Pega essa moeda e vai lá e paga o seu imposto. Então aqui é uma comprovação de que Jesus é onisciente, né? E de que ele sabia daquilo que ele estava falando, né? O outro texto é João 1, 47 e 48. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Olha só, né? O Natanael, um dos discípulos de Jesus, né? Estava se aproximando e Jesus viu Natanael e falou assim, olha aí vem um grande homem, não há dolo, não há nada que possa abalar a sua vida, né? Nada que possa abalar a sua conduta, é realmente um homem, um israelita de verdade, que não há dolo. O Natanael ficou surpreso, eu nunca vi esse homem, a primeira vez que esse homem me vê, como é que ele sabe da minha história, né? E aí ele pergunta para Jesus, de onde que tu me conhece? Né? E aí Jesus fala, antes que você fosse me apresentado, eu já te conhecia, eu já te vi lá debaixo da figueira, olha só. Né? E aí o Natanael viu que realmente aquele homem era diferente, era realmente um Deus, tá? Ou o Deus, ok? Vamos lá. Agora, queridos, nós mostramos e falamos para vocês como que a Bíblia apresenta Jesus Deus, tá? E agora a gente vai falar das heresias que negam a divindade de Jesus. São muitas as heresias que negam a divindade de Jesus. Mas, na nossa aula de hoje, a gente vai se concentrar apenas no arianismo, que é o nosso primeiro ponto, tá? Depois nós vamos ver, no segundo ponto, as explicações do arianismo, né? Como eles se manifestam a respeito dessa questão. E no terceiro ponto, a gente vai solucionar essa controvérsia, ou como solucionar a controvérsia, como solucionar esta questão que o arianismo prega, que Jesus não é Deus, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, arianismo. Podem ler para mim, por favor? Leia aqui para mim o texto, arianismo. Os primeiros a negar a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, e o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Amém, queridos? Então, olha só, antes do arianismo, né, teve o ebionismo, o monarquianismo, são tudo teorias que na época em que os apóstolos estavam aqui fundando a igreja, estas heresias já estavam aqui, né?
E os apóstolos combateram muito estas heresias. Por isso que há muitos textos que comprovam mesmo a divindade de Jesus. Por quê? Porque havia uma forte resistência desses grupos hereges que queriam desmistificar, ou eles queriam tirar a ideia da igreja primitiva de que Jesus era Deus. Então, os apóstolos combatiam muito com estes grupos de hereges, tá? Mas a heresia que mais abalou as estruturas da igreja, ou seja, que deu mais trabalho, né, para os apologistas, para os teólogos e até para os apóstolos lá no início da igreja primitiva, foi esse arianismo, tá? O arianismo, ele nega a divindade de Cristo. Eles dizem que Cristo foi a primeira criatura de Deus. Tá? E eles entendem que é como se Jesus fosse um Deus de segunda grandeza, ou um Deus menor. Tá? E eles acham que ele foi criado por Deus. Não que ele seja eterno, que ele seja Deus, mas que ele foi criado por Deus. E que Deus deu a Jesus Cristo muitas qualidades, deu a Jesus Cristo muito poder, tá? E que esse Jesus, como sendo a criatura mais importante de Deus, esse Jesus tinha atributos que eram dados a ele por Deus, tá? Mas que ele não é Deus, que ele foi criado por Deus. Para nós entendermos melhor, assim, eu entendo que o arianismo, eles acreditam que Jesus é como se ele fosse o primeiro anjo que Deus criou. Vamos dizer assim. Porque os anjos, nós sabemos que são criaturas de Deus. Os anjos foram criados por Deus, né? São criaturas espirituais, são criaturas celestiais, mas eles foram criados por Deus. E a Bíblia é bem clara quando diz isso, que os anjos foram criados por Deus. O que o arianismo entende? Que Jesus foi um anjo de primeira grandeza, ou o primeiro anjo criado por Deus, e que Deus deu alguns poderes para este anjo Jesus, acima de todos os outros. Tá? É isso que eles creem, e eles combatiam com a mensagem dos apóstolos, com a mensagem dos pais da igreja, querendo incutir na mente das pessoas esta ideia que eles tiveram avaliando alguns textos bíblicos, tá? Então, embora defendesse sua existência, eles defendem que Jesus realmente existiu e que ele existia antes da encarnação, eles recusavam que ele fosse eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como sendo uma primeira criatura de Deus. Essa é a ideia deles. E aí eles pegam alguns versículos isolados para isso, né? Existe uma matéria que se chama hermenêutica bíblica, tá? O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a arte de interpretar, tá? Em todas as disciplinas tem a hermenêutica, regras de interpretação de um texto, tá? A hermenêutica. A hermenêutica bíblica, ela tem algumas regras, e a regra da interpretação da Bíblia é a seguinte, que você nunca pode analisar um texto fora do contexto. Essa regra também é da hermenêutica em termos gerais. E a hermenêutica bíblica diz que você nunca pode analisar um texto bíblico, tá, fora de todo o contexto. Você pegar um texto bíblico e não analisar a Bíblia inteira, ou você pegar um versículo de um capítulo e não analisar o contexto todinho daquele capítulo, ou até mesmo daquele livro. Então, as heresias, elas surgem assim. Tá? Eles pegam um texto bíblico, se fixa naquele texto bíblico, não analisa o contexto da Bíblia e vai criando doutrinas em cima disso. Tá? Outra regra da hermenêutica bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tá? Então, os textos bíblicos, você sempre vai encontrar referência de outros textos na própria Bíblia, para te fazer compreender melhor e não criar doutrinas falsas, não criar heresias. Tá? Então, os hereges, eles fazem isso, eles pegam um texto bíblico e aí eles se fixam naquele texto e esquecem de todo o contexto. Tá? E aí, esse arianismo, como todas as heresias, se apropriou de alguns textos bíblicos e criou uma doutrina em cima desses textos. Tá? Então, a gente vai ver agora.
suas explicações. Pode ler só essa parte aqui, por favor. Não leia o resto ainda, só essa primeira parte. Alguém pode ler para mim? As suas explicações, Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em buscar de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, mais emblemáticas. Então, olha só, o Ário, né, por isso o nome arianismo, o Ário foi o defensor ou criador dessa doutrina, dessa falsa doutrina. E ele teve muitos seguidores, não era ele sozinho. Foi dado o nome de arianismo porque ele foi o que fundou, o que iniciou. Os seus seguidores, o que eles faziam? Eles pensavam as escrituras, aqui e acolá. Ou seja, pegavam um versículo aqui, outro versículo lá, né, para poder criar aí uma doutrina, tá? Então, vamos ver algumas passagens bíblicas que eles pegaram isoladamente e criaram uma doutrina. Vamos lá. Essas são as mais emblemáticas, quer dizer, as mais fortes, né? Que eles sustentam com mais avidez, tá? Eles usam esse texto de Provérbios 8:22, aí eles usam a versão da Septuaginta. Esse LXX, né, é 70 em numerais romanos. Quem entende um pouquinho sabe, né? O L é o 50, o X 10, então 50 mais 10 dá 70. Essa inscrição aí, LXX, é uma referência à Septuaginta. O que era a Septuaginta? A Septuaginta era a versão que o próprio Senhor Jesus usou do Antigo Testamento quando ele estava aqui. Jesus, ele pegou a Septuaginta, ou seja, a tradução do Antigo Testamento, para pregar quando ele esteve aqui. Quando Jesus nasceu, a Septuaginta já estava pronta. O que era a Septuaginta? É a tradução da Bíblia do hebraico, do Antigo Testamento, né, porque só existia o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, traduzido para o grego. Tá? Então, quando Jesus veio aqui à Terra, qual era o império que estava dominando aqui? O Império Greco-Romano. A língua grega era a língua mais falada, mais ainda do que o latim, que era a língua dos romanos. Tá? E aí, os grandes teólogos da época, judeus, eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, para que ficasse mais fácil o entendimento. Por quê? Porque a língua hebraica já estava caindo em desuso, tá? E aí eles tiveram esse cuidado, o Espírito Santo traz esta unção, né, sobre estes homens. Eram 70 homens, por isso a Septuaginta. Na realidade, 72 homens que traduziram a Bíblia do hebraico, o Antigo Testamento, para o grego, né? E aí estes homens traduziram, tá, para o grego, que era a língua mais comum, mais falada na época. Tá? E aí, o Ário e os seus discípulos, né, os seus companheiros, eles pegam este versículo aí, quando o texto diz: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbios 8:22. Esse texto aí está falando da sabedoria, tá? E a sabedoria, ela é citada como se fosse realmente uma pessoa. Se você vê lá o Provérbios 8, você vai ver que o Salomão está falando da sabedoria e ele parece que coloca a sabedoria como sendo uma pessoa. A maioria dos intérpretes, dos teólogos bíblicos, acreditam que, na realidade, Salomão estava falando do próprio Senhor Jesus, sem conhecer, sem saber, por inspiração divina, quando ele fala da sabedoria, tá? E a sabedoria, ela toma forma e ela começa a falar, e a sabedoria fala assim: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. E aí eles falam que, se esse Provérbios 8 é uma referência a Jesus, então está dizendo que Jesus foi criado, tá? Mas não há como nos basearmos nisso, e depois a gente vai ver a explicação, tá? Para dizer que este versículo isoladamente pode dizer que Jesus foi criado, porque ele está falando da sabedoria, né? E não especificamente da pessoa de Jesus, embora haja uma referência muito grande a esta pessoa, tá?
O outro texto que eles usam muito é de Colossenses 1:15, que diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí eles falam, esse primogênito, se ele é o primogênito, é porque ele foi criado. Primogênito da criação, então ele foi criado. E aí eles pegam esse texto isolado aí, tá? E fazem essa tese, ok? Então, qual é a conclusão arianista a respeito disso? Houve tempo em que o Filho não existia. Esta é a conclusão que eles chegam, né? Que houve um tempo em que Jesus não existia, ele foi criado por Deus, se baseando nesses textos aí, tá? E agora a gente vai continuar aí para ver. Outra passagem favorita deles era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então eles fazem aí uma separação. Então tem o Deus verdadeiro e tem Jesus Cristo, tá? E aí essa interpretação que eles fazem aí também é uma interpretação forçada, né, para dizer que Jesus Cristo não é Deus, tá? Com isso ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a divindade de Cristo, como nós lemos lá João 1, versículo 1-3, que é a nossa leitura bíblica em classe, tá? Então esses textos aí são textos bíblicos que eles pegam, né? Quando foi fundada essa heresia, eles se apropriaram destes textos aí de forma isolada, né? Para mostrar que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo foi a primeira criatura de Deus, que Jesus Cristo foi criado por Deus lá no céu e depois ele foi enviado aqui na terra, tá? Então essa é a ideia arianista, mas uma ideia que não tem base bíblica. A Bíblia não, se você ler a Bíblia toda, principalmente o Novo Testamento, você vai ver que tudo isso daí cai por terra, ok? Vamos lá. Aí a gente vai no ponto 3, nós vamos refutar, né? O autor aqui da revista vai refutar esse entendimento deles, tá? Então, como solucionar a controvérsia? Primeiro, lá em Provérbios 8:22, a tradução criou da Septuaginta, ela é opcional, tá? Então, a tradução para o grego, quando coloca a palavra criou, ela coloca uma palavra no original, tá? Mas o verbo hebraico, nessa passagem, o verbo do original lá, que foi escrita a Bíblia, tá? O original, quando Salomão escreveu o Provérbios 8:22, ele utilizou a palavra Quanã, eu não sei se é essa a pronúncia, eu não entendo nada de hebraico. Quanã, que significa obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, é o verbo bará, como em Gênesis 1:1. Tá? Então, o que o autor da revista está dizendo? Que o verbo, ou melhor, a palavra que foi usada, que foi traduzida para o grego, ela se originou dessa outra palavra aí no hebraico, que é quanã. E essa palavra quanã é adquirir, criar. Tá? Mas o sentido de criar mesmo, do nada, criar a criação de Deus, é outra palavra, é a palavra bará. Então, ele diz que em 8:22 não tem o mesmo sentido de criar do nada, de criar como Deus criou. Deus disse, haja luz e houve luz, né? Haja os mares, haja terra, tá? Isso é a palavra bará, que é no original, que está lá em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra é a palavra bará no original. Não é a mesma palavra de Provérbios 8:22. Então, quando se traduz de uma língua para outra, não tem como ser exatamente igual, porque às vezes existem palavras que não se equivalem, né? Então, essas traduções, nós precisamos entender que elas precisam ser avaliadas à luz de toda a Bíblia. Daí uma das regras da hermenêutica bíblica, né? Não analisar um texto fora do contexto e que a Bíblia explica a própria Bíblia. Tá? Então, eles usam esse texto aí isoladamente com uma tradução em palavras diferentes, né? Vamos lá. Aí, aquele texto lá de Colossenses 1:15, tá? Que já está exposto lá, mas nós vamos ler
o versículo 15 até o versículo 18 de Colossenses 1, que é esse texto aí que eles também utilizam para dizer que Jesus foi criado. Quem achar aí pode ler para mim, do 15 ao 18. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Pode ler. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Isso, tá? Olha só, queridos, eles usam esse texto aí do versículo 15, né? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eles usam essa palavra primogênito num sentido equivocado. Eles usam a palavra primogênito como se fosse primeiro. Mas a palavra primogênito, além dela significar primeiro, ela significa também aquele que tem a primazia, ou seja, aquele que tem a superioridade, aquele que está acima de todas as coisas. E se vocês lerem o versículo seguinte, vocês vão ver, vão entender, como nós já lemos, né? Que é nesse sentido que Paulo está se referindo à pessoa de Jesus, porque ele fala assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Ora, se ele criou todas as coisas, como que ele pode ter sido criado? Né? O poder de criar só é dado a Deus, né? De criar coisas visíveis e coisas invisíveis é dado a Deus. Os anjos não criam nada. Satanás, como anjo, ele nunca criou nada, ele não cria nada, ele não tem esse poder para criar. Então, vocês percebam que eles pegaram só esse primeiro versículo, aí o 15, e o 16 já está explicando a que Paulo está se referindo. Olha só, e aí ele fala assim, ó, no versículo 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, tá? Preeminência quer dizer poder sobre todas as coisas, tá? Que ele seja superior. Então, essa palavra primogênito aí, ela se explica no versículo 16. A gente consegue entender claramente. Olha o 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, tá? Então, não dá para pegar um versículo isolado e fazer uma doutrina em cima deste versículo. Se nos versículos seguintes já está esclarecendo completamente a que Paulo estava se referindo, falando que Jesus, ele é princípio de todas as coisas, primogênito é o princípio de todas as coisas, tá? Então vamos lá. Terminamos a leitura? Não, né? Ou nem lemos. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, ou protótocos, não sei, primogênito, primeiro chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Tanto é que o próprio Paulo usa essa palavra preeminência, né, lá no versículo de número 18, tá? Para se referir à tradução dessa palavra primogênito, tá? Então vamos lá. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus, lá em João 17:3, é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho, tá? Acho que nós já lemos João 10:30, né? Então, conhecer a Deus é conhecer a Jesus. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, quem conhece a mim, conhece o Pai. Ele fala, né? Falou para o seu discípulo, quem conhece a mim, conhece o Pai. Tá? Então, ele é Deus, Jesus, a segunda pessoa
dessa Santíssima Trindade, tá? Bom, agora no tópico 3, a hora já está indo, vamos falar das implicações do arianismo na atualidade, tá? Porque esta doutrina antiga, que já perseguia lá no começo da igreja primitiva, tá? Continua ainda em alguns movimentos religiosos, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro, nós vamos falar da tradução do Novo Mundo, depois dos movimentos orientais e vamos falar dos outros grupos, tá? Então, vamos lá. A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. Bom, essa tradução Novo Mundo, irmãos, ela foi publicada, a primeira vez, se eu não estou enganada, a primeira foi em 1963, depois eles fizeram uma atualização em 1967, e a mais recente foi agora em 1986. Tá? Essa tradução do Novo Mundo, ela é publicada pela Sociedade Torre de Vigia. Tá? A Sociedade Torre de Vigia, eles têm bastante literatura que eles distribuem, Sentinela e outras publicações. Né? A Sociedade Torre de Vigia publicou essa tradução do Novo Mundo, que é uma tradução anônima. Os tradutores desta Bíblia, né, que eles seguem, foi uma coletânea de pessoas, né, que traduziram a Bíblia e fizeram uma tradução para forçar a crença de que só existe o Deus Pai, que só existe o Deus Jeová, tá? É uma forma de arianismo, é um arianismo atualizado, tá? E essa tradução é uma tradução exclusiva, por quê? Porque só este movimento religioso, só este segmento religioso segue essa tradução. Ela é em desacordo com todas as outras traduções da Bíblia, porque ela tem sérias adulterações nessa tradução. Tá? Então, quando você pegar uma Bíblia que tem essa tradução do Novo Mundo, toma cuidado, porque ela é uma tradução adulterada da Bíblia. A gente vai mostrar aqui algumas adulterações. Tá? São várias, mas as mais fortes, as mais pesadas são essas daqui. Tá? Por exemplo, João 1:1, eles traduzem assim: e a palavra era um Deus, né? Deus com o D minúsculo, tá? Visto que o texto correto é, e a palavra, ou seja, o verbo, era Deus, e não um Deus, ainda mais Deus com D minúsculo, tá? Minimizando, diminuindo a divindade, né? É como se você tivesse aí acreditando numa mitologia, como a mitologia grega, que tem Deus para todas as coisas, né? E lá na mitologia tem os deuses de primeira grandeza e os deuses de menor importância. Tem os semideuses na mitologia, né, que são os deuses que se envolveram com mulheres aqui na terra e são os semideuses. Então, essa mitologia, né, ela nada tem a ver com a Bíblia, com o Evangelho. E quando eles colocam aí que a palavra era um Deus, eles colocam um pouco de história, de mitologia aí na interpretação. Então, essa tradução é uma tradução tendenciosa, ou seja, tem a intenção de fazer você acreditar, tá, no que eles querem que você acredite, tá? Vamos lá? O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Tito 2:13. E lá em 2 Pedro 1:1, o texto é nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Olha lá, o texto sagrado diz: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E lá o outro texto de 2 Pedro diz: nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A tradução Novo Mundo faz uma tradução tendenciosa, tá? Para forçar a acreditar que Jesus não é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz: do
grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Eles colocam do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Então, eles mudaram o texto sagrado, acrescentando um do, para desvincular a divindade de Jesus. Tá? Então, quando eles colocam o do ali, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo, do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, eles desvinculam, né, a divindade de Jesus, porque ali está dizendo que grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o grande Deus. Né? Quando a Bíblia fala nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, está dizendo que Jesus é Deus e Jesus é Salvador. Tá? Quando eles colocam esse do, eles estão desmerecendo, aí, desvinculando a divindade de Jesus. Tá? Então, esse texto também é um texto tendencioso aí da tradução do Novo Mundo, tá bom? Vamos lá. Aí tem outros movimentos, glória, vai dar tempo. Tem os movimentos orientais, tá? Esses movimentos orientais, das religiões orientais, são muitas as religiões, né, que estão lá no Oriente. Por exemplo, o hinduísmo, né, lá na Índia, né, não reconhecem a divindade de Jesus, e para os panteístas, monistas, tá? Que é uma filosofia que vira uma religião, tá? Não existe trindade nem Jesus. Aqui eles vão fazer uma referência ao movimento Hare Krishna, tá? O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações ou reencarnações de Krishna, tá? Então, Hare Krishna, que acredita na reencarnação, eles acreditam que Jesus foi uma das inúmeras reencarnações de Krishna, tá? Que é aí o Deus lá, o grande mentor da religião, tá bom? Então, esses são alguns movimentos orientais. Outros grupos que também não acreditam na divindade de Jesus. Por exemplo, o Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. O Alcorão é a Bíblia do islamismo, né? O islamismo é a religião dos muçulmanos. Então, o Alcorão é o livro do islamismo, em que eles baseiam a doutrina deles, em que eles baseiam todas as filosofias, tá? Então, o Alcorão, claro, eles não vão acreditar na pessoa de Jesus de forma alguma, tá? O islamismo acredita no Alá, que é o único Deus, tá? Que o Alá é Pai. Aliás, eles não acreditam que o Alá é o Pai, né? Eles acham que é um atrevimento chamar Alá de Pai, tá? Então, o Alá é o Deus aí do islamismo, tá? E o Alcorão é a Bíblia, o livro sagrado do islamismo, tá? Então, eles não acreditam que Jesus é Deus, nem que Ele é Salvador, nem que morreu, nem que ressuscitou. As religiões reencarnacionistas, ou seja, que acreditam na reencarnação, recusam a deidade, divindade, tá? Deidade é divindade absoluta de Jesus. Recusam a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade, tá? Não reconhece que Jesus é Deus, que Jesus morreu, enfim, todo o trabalho que Jesus Cristo fez em favor da humanidade, da salvação da humanidade, eles não acreditam, tá? O Jesus deles não passa de mais um médium, ou um dos grandes mestres e filósofos. Olha só, eles acreditam que Jesus veio à Terra, né? Ninguém nega que Jesus veio à Terra, que Jesus foi um homem, que ele fez grandes obras, que ele foi uma grande pessoa, que ele talvez tenha sido a pessoa mais importante que passou aqui na Terra. Isso na ideia deles, né? A pessoa mais importante que veio aqui na Terra. Mas eles não acreditam que ele é Deus, tá? Olha só. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Jesus é muito mais do que um grande homem, do que um grande ser humano, muito mais do que um grande profeta, muito mais do que um grande apóstolo. Jesus é Deus, é o Deus em forma humana. E para encerrar, como a gente gosta muito de ler a Bíblia, vamos ler o texto de Efésios 1 e 21, Hebreus 7, 26 e depois Romanos 9, 5. Tá bom?
Cada um pega um versículo aí, Efésios 1 e 21. Eu vou pedir para o Elias ler Efésios 1 e 21, por favor, Elias. Hebreus 7 e 26, pode ser Antelmo? Hebreus 7 e 26, o Antelmo. E Romanos 9 e 5, a Débora. Tá, Débora? Procura aí Romanos 9 e 5 para a gente. Efésios 1 e 21. Efésios 1 e 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha só, falando de Jesus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, esse é o nosso Jesus, tá? Esse é o nosso Jesus. O outro texto, Hebreus 7, 26, Antelmo. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha só, Jesus Cristo, né? Pode ler. Romanos 9:5. Deles são os patriarcas e também deles descendentes o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Olha aí, tá? Cristo, Deus bendito eternamente, tá? Então, mais uma referência aí que Jesus é Deus, tá? Vamos à nossa conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação, tá? Porque nós somos salvos pela pessoa de Jesus. Olha só o que diz o texto de Romanos 10 e 9, tá? A saber, olha qual é a condição para nós sermos salvos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou seja, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, esta é a condição para sermos salvos. Crer que Jesus é o nosso Senhor, crer que Deus o ressuscitou dos mortos e que Ele é o nosso Salvador. Então, a nossa salvação está atrelada à fé na pessoa de Jesus Cristo, Deus. Deus que se fez homem, habitou entre nós, cumpriu todo o requisito para a nossa salvação, mas que é Deus, sempre foi. Todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Esse é o nosso Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Jesus, tá? Na próxima aula nós vamos continuar falando ainda sobre a pessoa de Jesus e vamos falar que Ele é igual com o Pai. Para comprovar mais uma vez que Ele não é um Deus de segunda grandeza, como diz o arianismo, tá? Ele é igual com o Pai, da mesma sorte o Espírito Santo. Vai chegar ainda a aula que nós vamos falar sobre o Espírito Santo, tá? E comprovar que Ele é Deus, ok? Eu quero pedir para... Val, vem cantar aqui para mim, que você não chegou a tempo de cantar no começo. Canta o 545 para mim, porque Ele vive. Porque Jesus vive e nós podemos crer no amanhã. Tem uma harpa aqui, tá, Val? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos, irmãos, 245. Deus enviou seu Filho amado para me perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com
que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. As palmas para o Senhor. Vamos saudar ao Senhor com as nossas palmas, ao Senhor Jesus, aleluia, amém? Queridos, então vamos encerrar, vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por esta manhã gloriosa, por esse ensinamento que nós recebemos da parte do nosso Deus, amém? Eu queria que chegasse o microfone ali para o pastor Israel vai estar fazendo a oração final, e depois nosso presbítero Eduardo, titular da bênção apostólica, amém? Ó Pai do Senhor para os irmãos, soberano e eterno Deus, querido Pai da eternidade, príncipe da paz, queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã maravilhosa, Senhor, reunimos aqui na tua presença, Senhor meu Deus, vem nos abençoar de uma maneira possível e especial, inclusive, Senhor, nossas professoras e professores que quer estar, todos os alunos, que possamos, Senhor, continuar firme aprendendo da tua palavra, Senhor, é muito importante para a nossa vida espiritual, que nós possamos sempre nos dedicar, Senhor, na tua presença, na tua palavra, no teu Espírito, ó Deus de poder glorioso, eu peço a ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, Senhor, nos despede-nos em paz aos nossos lares, não que mereçamos, mas sim pela tua misericórdia, porque se não fosse a tua misericórdia, não estaríamos aqui hoje, nesta manhã, mas pela tua misericórdia, nós te agradecemos, no poder do teu nome, no poder de Cristo Jesus, assim seja a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu pediria a toda a igreja levantar a mão para o Senhor. Glória a Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todo o sempre. Amém, Jesus? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Ele vai ter o teu dom.